Mochila nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Australia Channel. Oi, gente! No Channelcast de hoje nós temos um tema que é um desafio para todos nós que somos intercambistas na Austrália. Hoje, no nosso podcast, no Channelcast, o bate-papo será em inglês. Nós viemos estudar inglês, então bora conversar em English. Quem participa do Channelcast de hoje sou eu, Priscila, eu tô na Austrália há 19 meses. O Ricardo, que está há 2 anos e meio na Austrália, aproximadamente, e a Lani, que tem 9 meses de Austrália. E é claro que a gente não vai se aventurar nesse bate-papo sozinhos. A gente convidou a Cris, que é professora de inglês a vida toda no Brasil, é examinadora do Cambridge, está na Austrália há 3 anos e meio, dá aula em escola de inglês para aluno internacional e também dá aula particular para alunos tanto aqui na Austrália quanto no Brasil que querem aprender inglês. Muito obrigada, Cris, pela sua presença. E so let's go to move to a warming up now at the moment. And The difficult part. Oh my God, I'm sweating now and shaking. We're gonna talk now about English, and I'm gonna start telling you guys about my personal experience with the language. I've always wanted to learn English. I think it's super clever and smart, especially for girls. When you say, yeah, I know more than one language. I speak English, I speak Spanish anyway. And I haven't had the opportunity in Brazil to study for a long period of time, for long years and years. I had short experiences there with personal teachers as well, personal classes, only me and the teacher, but it wasn't enough, and I've always wanted to do an exchange as well, so I came to Australia to learn English, and I think at the moment I'm doing well, what makes me happy. Let's know about you, Ricardo, a little bit. Hi guys, so let's introduce myself in English now. I'm gonna try, so teacher, be kind. And my name is Ricardo, or in Portuguese, Ricardo Volpe, and I've been here for almost 2 years and a half. I got the chance to study English in a school in Brazil that was mandatory just speak English during the classes, which was really good for me, that was a really good first step. But I thought that I had a really good English in that time, but when I came, I realized that I was really far from being fluent in this language. So it's been a really good experience for me, actually, the most important one in my entire life. Not just talking about self-experience, but also job experience. I've been working like a graphic designer, fortunately, at Australia Channel Agency, which is a really good opportunity for me and for my career. And I just realized that I love to learn new languages, and after English probably I'm gonna start another one, maybe. Which one? You think Spanish? Spanish I already know a little bit, because I have learned in Brazil when I was young. But Japanese, it's a challenge. French, it's a challenge. I want to learn French too. Yeah, and that's it. Nice to meet you guys. I always thought that you would learn Italian. No, Italian as well, because my family is Italian. And I'm probably gonna get the Italian passport one day, and that's gonna be something that can put me in another level. That's it. Nice to meet you. Nice to meet you too. So I'm Lani here in Australia, and Lani in Brazil. So I've been here for 8 months so far, and I came here because of my husband. But first of all, I was in Brazil working as a freight forwarder, and I was a sales executive, so
I had to write a lot in English because I was selling international freights, and but not to talk. I mean, I didn't need to talk a lot because I had to have the registration by email because we didn't not have a contract. So the contract for our job area is only by email. This is the registration. So I have more facility in writing than talk. And I am trying to do my best here. Yeah, We all do. Yeah, and we are very proud of ourselves now because High we five. came to learn English, and we are here like we accepted this challenge to talk to you guys only in English. Yes, Don't and put repair. Don't put repair. This is an expression from Minas Gerais, my city. It doesn't exist in English. so yeah, and the English here it's really different comparing the English from USA. I've been in USA in 2010 as au pair, and when I got here, for example, I was looking for the cilantro at the grocery, and then I couldn't find cilantro. So here I don't in know what is Australia, this. Yeah, I also coriander. don't know. It's coriander. 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 Yes, Oh, cool. yes, coriander. Other thing that was really weird for me, it was green pepper. Green pepper. Green pepper. Okay. They don't. For example, in USA they use bells or green pepper, but not capsicum. No, I've capsicum. never Do heard you know capsicum before. Oh. Yeah, in Australia was the first time ever. So I don't know. Ooh. And whatever. Another example we can just add in here this conversation. Shrimp. Shrimp. I know shrimp. Yeah, it's common in USA. They use the word shrimp. They don't use prawn. Prawn. Yeah, and this one I didn't know as well. So it's difficult this part, and you arrive here in Australia because there are words that they are different. But we are here stronger than ever. Yeah. Trying. To do our best. Yeah. Yeah. But I think that What there- about you, Chris? You know, I think that there are, talking about what you were saying in terms of vocab, it is very specific. People just make fun. They say, oh, you came here to learn English, but here we speak Australian, not English. Yes. Oh, yeah. Which is true. Yeah. And of course that you have to get used to the idioms and the expressions, and especially the slangs, and they shorten a lot of words, so it is difficult, and it has to do with what you guys were saying. Like I thought that my English was good, and then when I had to face the reality, I noticed that it was not as good as I thought it was. So Really? no, No, what in you our were case, saying. okay. For me, it is a little bit for me too, because Oh my God. yes, if you first of all, because we are used to a certain accent, right? Either if you lived in a different country, or if you learned English in a school that teaches with a British accent, let's say. Yeah. All the material is British, or the audios and the listening, let's say. So you are used to a certain accent, right? Or even if you learned English like an international language, as they say, that has a very neutral accent. When you come to Australia, or even if you go to any other country, you have to learn their idioms, that is their slangs, their idioms, their accent,
know, it is different. It is really different. So it is something that you only get used to if you're living Yeah. in the country. Yeah. In the country. It's part of their culture. Like, it's not just speaking English. It's like speaking English by Australian vision, like by Australian way to live. Like, for example, the first time that I had the chance to learn and to hear like Arvo, like have a good Arvo. What is Arvo means? And I was like, yeah, thanks. But just after some days, I asked for an Australian friend, what is Arvo? And after that, they said, oh, it's good. Have a good evening. Yeah. And I was like, oh, okay. But it was just one of the examples that I have, like that I've learned, just asking for my friends and living in Australian culture. Exactly, and I believe that even, let's say, your English is really good here in Australia, and you learned all the expressions and all the slangs, and then you move to a different country, you're gonna have to learn everything again. Yes. You know, you have to get used to the accent. You're gonna have to get used to the expressions and how they express themselves and everything else. So we are afraid. And we think, oh my goodness, I'm going to move to a different country and I'm not going to be able to communicate. But it's a challenge that you're going to face no matter what, no matter where you go. So you can't think, oh, I have to be 100% sure of everything I'm going to say. My English has to be top notch, and then I'm gonna take the risk. This is not how things work, you know. That doesn't work, actually. Yeah. And when you put Remember that kind these of pressure, guys. yeah, This is important. Yeah. So when you put that kind of pressure in yourself, gets harder. It does, yeah. Mas agora eu vou falar em português, tá, gente? A gente tá, né, desenvolvendo o assunto em inglês, o que é legal, todo mundo, vocês estão percebendo que são diferentes sotaques, são diferentes modos de falar, diferentes palavras para usar, mas Cris, é muito comum isso, né? É muito comum, então a gente falou de algumas coisas muito importantes. Primeiro, é o nosso medo de que o nosso inglês não esteja bom, e isso impedia a gente de se arriscar. Não só de ir para um intercâmbio, mas também, chegando no intercâmbio, de se expor a situações onde você tem que falar o inglês. E essa falsa ideia, essa falsa premissa de que eu só consigo me comunicar se meu inglês estiver 100% bom. Então, por que isso não acontece? Porque depende do accent, depende das expressões idiomáticas do lugar, depende das gírias do lugar. Então, você não pode ficar esperando o seu inglês estar 100% maravilhoso. E a outra coisa é, com quem você está falando? Então, na comunicação, a comunicação é uma via de mão dupla. Então, você fala, mas também tem a capacidade do outro te entender. Então, você conversar com um professor de uma escola que está acostumado com vários accents o tempo inteiro, facilita a comunicação, porque ele consegue entender melhor. Você conversar com uma pessoa local, de um bairro que não tem nenhuma convivência com comunidade internacional, a pessoa não consegue te entender porque ela não mapeia accents. Né? Então, ela não treinou. E não é você que está falando errado. Exatamente. Eu dei o exemplo da palavra água. Eu estava pedindo água aqui nos Estados Unidos, a pessoa saberia do que eu estava falando, do que eu estava pedindo. Mas aqui a pessoa não me entendeu e pediu para eu repetir umas 2 vezes. Mas eu trabalho de final de semana às vezes para ganhar uma graninha extra aqui, o que é muito comum, viu, gente? E uma vez um cara da Inglaterra chegou e pediu uma jarra de água. Ele falou, já começou com excuse me, e eu já tava, falei, eu já me preparei, né? Pro gancho. Ele falou, can I get a bottle of water? Tipo, um bottle of water. E pra eles bottle é bottle.
Eles estrangulam o som dentro da garganta. Tipo, e tipo, parece que eles estão com um ovo na boca e tem aquelas silent vowels. Tipo, que você... Quando você treina o seu ouvido, você se acostuma com algumas. Mas quando vem uma pedrada dessa... E o que você fez? Você entendeu de primeira? Aí ele viu que eu tava... Porque tem as face reactions, né? Ele viu que eu falei... Mano, esse cara pode estar pedindo uma água, pedindo um beijo. Eu vou falar, yeah, for sure. Tipo, eu não sabia. Aí ele falou, tipo, water. Aí ele tentou falar com menos o T, né? Ao invés de water. Mas aí, tipo, é muito empatia dele querer trabalhar com a gente de uma maneira... Meu, tudo bem, o cara tá aprendendo, mas acontece. Agora, essa coisa do... Eu falei sim, eu não sabia se ela me pedindo um beijo ou uma garrafa de água, eu falei sim. Tem uma história, eu tenho esse aluno que ele faz Uber Eats aqui, né? Então, distribui comida e ele pensou, eu tô tranquilo, eu tô salvo, né? Porque não preciso me comunicar tanto. Eu mostro ali o visor do meu celular, pego o pedido da comida, entrego no endereço e eu tô de boas. E aí ele tava com a moto, parou no semáforo e tinha um rapaz bem grande, assim, né? Uma pessoa, assim, que ia ocupar a moto toda. Assim, uma pessoa grande. E aí ele parou ali no semáforo e essa pessoa, além de ser um cara grande, ele estava com 4 sacolas de supermercado. E ele fez uma pergunta pro meu aluno não entendeu e falou, olha, eu não entendi o que ele falou, eu falei, yes. Yes. E ele falou, e aí o rapaz olhou pra mim e falou, yes. E quando eu olhei, ele levantou as sacolas e ele veio, era um cara grandão. E ele veio com as sacolas, eu tava parada no semáforo de moto, e aí ele veio pra cima de mim e abriu o sinal e eu saí correndo, acelerei e fui embora. E aí eu cheguei em casa e eles... Conversei falei o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Eles, mas o que foi que ele falou? Eu não sei, ele falou alguma coisa de ride, what a ride. Pediu carona. Caio, ele estava te pedindo uma carona Begging, e você falou sim. Nossa. E saiu trollando com a moto. Valeu. Cara. Sem saber, né? Can you give me a ride? Yes. E o cara, ele falou, imagina, sem capacete. Meu Deus. Com 2 sacolas, um cara enorme que ia ocupar toda a minha moto. Gente, então, né, a gente teve o nosso primeiro momento aqui falando em inglês. A gente quer muito ouvir a Cris sobre feedbacks de erros, eventualmente, provavelmente, que nós cometemos. Então, vocês estão ouvindo aí, podem usar essas dicas também, aprender com o que a Cris vai dizer aqui pra gente. Vai, Cris. A gente já tinha conversado antes que a ideia não é ficar fazendo uma correção, porque isso volta naquilo que a gente estava falando. Seu inglês não tem que ser absolutamente perfeito para você começar a se virar enfim, né, construir o seu caminho no país que você está fazendo o seu intercâmbio. Então, a gente não esperem que a gente vá corrigir cada ponto, porque essa não é a ideia, mesmo porque vocês têm que entender que nem todo erro quebra a comunicação, tá? Então, vou só fazer uma pontuação aqui em relação ao vocabulary. Então, quando a gente vai falar que a gente tem aula particular, a gente faz uma private class, né? Tem uma private teacher, we have private classes. Fechou. Né? Eu nem lembro. Eu falei personal class. Personal class. É uma coisa muito pessoal, né? It's a personal problem. This is a personal issue. I have something personal to deal with. Or I prefer to talk in person. Né? Ok. Mas quando a gente vai falar particular, private. Okay. Né? A private class. Legal. Ok. Que é muito comum, né? Porque a gente às vezes tem a mania de traduzir literalmente. Muito. Né? E às vezes a gente inventa umas palavras, né? Às vezes outro a gente... significado. Por exemplo, uma palavra comum que a gente usa de maneira errada, que a gente chama de false friends, são cognatos, né? Intend and pretend. Então, quando você fala eu pretendo ir, é intend, porque você tem a intention. O pretend é você estar fingindo, né? Então, isso acontece muito da gente Aí, ó, fica a dica aí. Usando uma palavra em português que parece uma coisa, mas em inglês ela significa outra. Legal. I intend to go to Australia. Soon, come to Australia.
uma expressão que eu acho que é legal a gente aprender aqui. A gente está falando muito do que fazer, mas eu sei que enfrentar os próprios medos, principalmente, tem que ficar sweet, principalmente, Morando na Austrália é isso, né? É o cérebro. mainly, né? Principalmente quando a gente acha que a gente está sendo julgada pela nossa capacidade. Então, a coisa de você não querer errar quando você fala, porque você tem medo do julgamento da sua capacidade intelectual. Isso é sério em diferentes graus para várias pessoas. É verdade. Eu acho que isso acontece para 100% das pessoas, né? Eu posso falar que eu O grau é alto. delas. Diferentes graus. O grau O meu é é alto. alto Eu também. paro, penso, falo, opa, peraí. E a gente faz a leitura facial do outro. Então o outro fez uma carinha, virou a cabeça, fez uma carinha de que você não entende muito do que você está falando. Pronto, acabou, é a morte para você, parou de falar, você já se bloqueia, você já começa a ficar self-conscious do que você está falando. Então você está falando, mas a sua parte racional sai do seu corpo e fica olhando para sua cara te julgando. Ai, meu Deus. Isso é ser self-conscious, você tá, né? You were pretending to look nice, but in your Deep interior, inside, deep inside, Você you tá were prestando... You are... almost exploding. Eu posso entender self-conscious como inseguro? Não, você fica super consciente do que você está fazendo. Então você se bloqueia. Sobe um filtro emocional que trava você completamente. Então você está self-conscious, você tá consciência do seu self. Então você tá embarrassed, você tá ashamed, você tá se julgando o tempo inteiro, você tá sendo super crítico. E aí, se você para pensar, quando você assiste programa no Brasil de economistas falando, você nunca vai ter aquela fluência para falar sobre aquele tópico. Então você nunca vai ter os jargões, o jeito de falar daquela galera. Então assim, você tem que entender o tópico, que foi o que você fez. Eu preparei o tópico, era entrevista de emprego. Você sai de lá, você tem que ir para um consultório médico, é outra coisa. É outro speech. É outro speech, você tem que preparar. Então, essa coisa do eu só vou fazer se eu for 100% fluente, não existe. E a outra coisa é, o que é ser fluente? Você mudou de país, você tem que reaprender várias coisas. Exatamente, o que me confunde muito é essa pergunta, né? O seu inglês é fluente? O que é Pra fluente? quem? Nem em português você é fluente 100%, você muda o script, você não é mais fluente. Eu não sei falar sobre economia da maneira como as pessoas que eu assisto aqueles programas falam. Eu não sou fluente nisso. Então a gente tem que ter menos cobrança e se expor mais, porque é um ciclo vicioso. Você se cobra, você não se expõe, aí Não você aprende fala nunca. menos, não é? E aí você também não sabe, vai que você vai se expor e vai encontrar um relacionamento legal, vai conhecer a galera, vamos... vai achar um namorado, namorada. Vamos entrar no nunca momento, sabe, né? Então, ótimo, já deu a dica aí para nosso próximo assunto, que vai ser relacionamento. Let's talk about relationships. Here in Australia, like you said, we have the opportunity to meet people from all over the world, and not only Aussie people from Australia. We meet here people from, oh my God, I'm confused, Brazil, from Colombia, from Australia, from Italy, from India, and Japan, and China. And yeah, it's good to have a relationship with a person from another nationality. Tell us more about that. I'll let you to do the speech now. I don't have a relationship with a person with a different nationality, but I also had the opportunity to Have dates. have dates, especially using apps, which is a good tip. Is it tip? Yeah. It's a good tip for who is coming single from Australia. So it's a good way to learn a little bit more English, but also meet different people from different cultures. Yeah. And I had the opportunity to meet people and girls from Japan, from Australia, and for different nationalities, and was a really good and interesting, I can say interesting
occasion because I needed to push myself. Because most of the times we used to use like special vocabulary that we are comfortable to use to explain most of the things that we want to. But when you push yourself and when you are in a date with another one and you're looking in their eyes and you need to introduce yourself, but not just introduce yourself, talk about a lot of different topics, that is when you realize that I need to push myself more and more and more. And now I'm getting better. So every time that I try to date another girl, like for a different nationality, I feel that I'm more prepared. Yeah. In terms of English or in terms of the cultural clash? Most of the times you have the advice of the body language. Body language helped you a lot. But I don't know how to answer your question, actually. I don't know. Mix of feelings. Yeah, it's a mix of feelings. So again, we're talking about how much the other person is willing to understand you, because there is an interest, you know? Yeah. So both of you are really interested in getting, other. yes, in understanding each other. So then they make it easier. Yeah. You know, they make it easier for us with our accent and our difficulties because they are interested. Yeah. Okay, Yeah. so what about the cultural clash? I don't know what clash means. It is when you have different beliefs, different ways of doing things, so there is a conflict. A clash is when you hit something. It's a clash, so it's a conflict. So let's say that in our culture, we are very affectionate and we are physically affectionate, and it's imperative that you demonstrate it. Yes. If you walk with your boyfriend, girlfriend, your partner, and you don't hold hands, they're gonna ask you what is wrong. Yes. Oh, What really? is happening in Brazil? In Brazil. Oh, okay. In But Brazil. here in Australia, they call public demonstration of affection Yeah. PDA, public demonstration of affection. So say, there is some PDA going on, and it's a taboo. Oh. So you're not supposed to hug and kiss in public or demonstrate affection. Yeah. Brazilians are touchable. We are like, we hug, we hug. Yeah. We We kiss. hold hand, we kiss. And here they get really bothered with public demonstration of affection. Oh my God. Yeah. I've got some like memories now coming true. Yeah, now the penny drops. That's why the lady was. Yeah. Yeah. That's Yeah. why. So the penny drops. Yes, it happens. So this is a cultural clash. Yeah, it's interesting because like my boyfriend, he is Australian, and he says between his family, like his mom, she doesn't shows often like affection, like she doesn't say often I love you, and when I say that, they okay, but tell me, say Say it again. say it back to me. And So he likes it. Your boyfriend. yeah, he does. But He's learning with you. Yeah. But yeah, it's very clear that. But did the you difference. feel comfortable at the first time when you started dating him? your relationship, dating him? Because and, he was different, completely different. Yeah. I mean, not touch, and it made you think that he didn't like you as much as you used to. Did it happen? No, to like it? actually not, because I am very positive, and I was like, oh my God, I was super happy. Oh, he's so handsome, and oh my God, and tall, and I love his hair, and I love his voice, and we're speaking English together.
but That is definitely a good way to learn. yeah, it Kissing. is. But Language of love. That's what I was about to say. At the beginning, I don't think it was super difficult because it's the passion moment. So it's the language of love, the universal language of love. So you understand each other. But of course, at some point, you need to really know how to speak English, because you need to have conversations about a lot of he wants to meet you, know your background, about your family, your like the things that you've done in Brazil and everything. So yeah, I can tell he was very patient with me. Yeah, Which is good. It's a good way to that's demonstrate that he Yeah. likes you. But Yeah. I know a number of girls who have pre-intermediate English, and they started dating. You know, they started dating with a native speaker. So, yeah, Aussie guys, and it can happen. yeah. So Totally. not Yeah. everyone in Brazil knows what is Aussie means. Okay, so Aussie is how they say Australian. Mm-hmm. So they shorten a lot of words. So lot. Brisbane becomes Brizzy. Australian becomes Aussie. Mm-hmm. Nice. They like to say Australia. Australia. Yeah, like Australia. Yeah. Australia. Yeah, mate. Interesting. Yeah. Yeah, when I came, I realized that for girls, most of the times, it's not no. When you want to unaccept something, you don't say no. They say the lady says no, A nerd. No. They do. and I was like, Yeah. what is no mean? No. It's like she's really putting effort to say no, like in a kind way. Yeah. But I didn't know, and then I realized just dating girls, like Aussie girls, and talking about like how to react. Being a Brazilian guy is a different way to like introduce yourself. Most of the times we used to use the body language, like dancing or just eye contact. And I was dating a girl, like an Australian girl, and I was at Fellows. Fellows is like a famous bar on a riverside here in Brizzy. In Brizzy, yeah. And we were speaking about everything and was becoming fluent, and everything was going right. And then she gave me a sign, like, okay, she's liking me. Nice, let's get another beer. I'm And- reading the signs. And yeah. I'm reading the signs, that's going everything okay. She's really into you. Yeah. And I tried to kiss her. And her reaction was like a monster is trying to kill me monster. now. Release the Kraken. Release the Kraken. The Kraken in that time was my tongue. And I was coming, and I closed my eyes, and when I opened, she was like, "What are you doing?" And she said, "What are you doing in the middle of a Fellows bar?" And I was like, did I interpretize something wrong? Did I get the Did I get sunshine? Did I get the something wrong? And she was like, "No, I want to kiss you, but not here, I not in see. front of everyone." You see. And I thought that was being rude, but it was just conflict. Yes, Between culture. clash. Yeah. It was Culture clash. Totally. But like Lani has a lot of, like being a couple, a Brazilian couple. She had the opportunity to meet some Aussie couples. And Right? Aussie family. Aussie families. Yeah. So I am married with a Brazilian guy. So yeah, I've been here, as I told before. I mean for a really short time. I mean 8 months. So I don't know about the culture a lot, but we have met a lady, Mm-hmm. a Aussie lady, and she is really grateful. They are not
I don't know if she's different, Mhm. but she's really Open-minded? easygoing, Okay. open mind, and she always wants to be with us, and she invites us for everything in the weekend. So I don't know if the Aussie are always like that or she's an exception. Mhm. So for me, it has been really nice get to know the Aussie people. But before, when I was an au pair, I was single 10 years ago, Mhm. and I felt a different culture clash. Culture clash. Yes, and it was really interesting because I will give a funny example about the Brazilian kiss. Incoming. Brazilian kiss. It's Now we're talking. really warm and a lot of hugs and warmer, and then Tongue. tongue. There's a tongue action going on. It's like two Yes. Krakens Release the kraken. releasing. But I could realize that other cultures are not like that. Yeah, not like Yeah, that. no. Most So- of the times we're just introducing But they them love to Brazil. our People from tongues Brazil. at the first time, We have right? the It's so different. No, like different cultures. in Brazil, people really we are I think very physical, and people are not so physical in public. I'm not saying that people are Yeah. not physical, of course, but in public is something that is different. Yes. Definitely different. It is. And is really shocked at the first it is time a when shock. we try to do something that is in our culture is totally fine. Yeah. Do you know why, Ricardo? Because people in Brazil, they go to pubs and bars to flirt. Yeah, they go to have a good time with their friends as well. But mainly and primarily, if you're single, you go to a pub to flirt, Yeah. and eventually to just physically engage in That's the best way, a polite way to put it. You are dressing up thinking about that already. Yes, So I will go there, I will be there, and let's see who Tactics. are gonna. And here it is not like that. People don't go to pubs to kiss or to engage in physical contact with other people. There are a lot of girls who go out with their girlfriends just to have fun, and a lot of boys who go out with their mates Yeah, mates. just to have fun. So not necessarily they go out to flirt and to, So we have to, when you assume things, you it's a bit risky. Nice. That's why, guys, singles here in Australia, download the app, the date app. Please So do. maybe we'll be more successful. It's like an extra class. You don't need to kiss anyone if you don't like and if you don't want. But it's just another way to meet some people from everywhere. Yeah. Right? Yeah. But Yeah. It's And up to now you. I think it's time to correction some lessons. Okay, feedback. Feedback. Okay, so in Portuguese or in English? em português. Yes. Okay, so quando a gente fala que tem um casal que vem de culturas diferentes, então é um cross culture couple, cross culture relationship. Né? Então, cross cultural às vezes não é nem só de países diferentes, mas vamos supor de religiões diferentes. Ah, ok. Então, vamos supor, você vem de um lugar legal. que tem uma religião específica, eu venho de um outro lugar que tem uma outra religião. Então, são crenças, são valores, a maneira como que nós somos criados. Então, cross-cultural relationship. Ah, tá. Posso dizer que então quando você se relaciona com alguém de outra nacionalidade, você tem uma cross-cultural relationship. Você tem um cross-culture relationship. Yeah, baby. Né? E nesse cross-cultural relationship tem uns culture clashes. Né? All the time. All the time. Yeah. É isso. Yeah. Que significa, pra quem não sabe,
conflito cultural. Um choque cultural. Um choque Que cultural. é tudo conversado, né? A gente vai... É isso aí. Quando a gente fala que uma pessoa é great, ela é muito, muito bacana, muito legal. Cuidado para não confundir com grateful. Grateful é quando você se sente grato. Você é grato por alguma coisa. So I'm so grateful for that. Blessed também, abençoado. Você se sente abençoado. Mas quando você vai falar I'm so grateful for your help. Eu tô tão grato pela sua ajuda. We have to be more grateful. A gente tem que ser mais grato. Né? Legal. É uma palavra muito legal para se usar, inclusive, né? Então, cuidado para não confundir. She's great. Ela é uma pessoa bacana. And you can be grateful for her friendliness. For her friendship. Openness, for her friendship. Okay. Legal, isso é bom de saber, porque às vezes a gente pensa algumas coisas, isso acontece muito comigo, né? Às vezes é bom que eu tenho muitos amigos australianos legais que depois me chamam de canto e falam, Rica, não é assim, beleza? Aí acontece, mas é bem legal. Grateful é uma maneira também de... É muito fácil de errar, né? Great and grateful. Mas tem mais aí, né? O caderno aqui, a gente tem várias anotações da Cris aqui. Olha, Estamos de olho. Eu coloquei expressões que me vieram à cabeça, porque a gente tá aqui dando várias dicas e eu tô sempre pensando, it's easier said than done. É fácil falar, difícil de fazer. Né? Seria o nosso, é muito fácil de falar, mas difícil de fazer. Então, quando você dá um conselho pra alguém, você fala, dá algumas dicas, eu fico pensando, poxa vida, mas é difícil, né? Da pessoa não se cobrar, não se dar julgar, cara a tapa mesmo pra fazer. Como é de novo, Cris? It's easier said than done. Easier said than done. Yeah, easier said than done. Said é o passado de say, que eu demorei pra aprender aqui, porque said em diferentes sentenças pode ser triste, né? Então depende de como você usa na sentença, você entende o total meaning, né? Yes. Por isso que é legal a gente aprender as expressões inteiras. Então, quando você aprende uma expressão idiomática, quando você aprende uma expressão fixa, que não são palavras isoladas, ela já vem inteira, então você comunica mais fácil, você comunica de uma maneira mais efetiva, porque ela mata a pau ali o que você quer falar. E é uma maneira muito bacana de você aprender o que na outra cultura é usado, né? It's easier said than done. É uma maneira legal de, tipo, né? De mostrar, né? Que a gente tá aqui realmente para aprender e que o professor, ele pode ser a Cris, ele pode ser uma pessoa próxima a você, mas, na minha opinião, viver um intercâmbio do outro lado do mundo, todas as pessoas na rua podem ser professores, né? Porque eles estão te ensinando de alguma maneira uma reação. A menina que não quis me beijar me ensinou na frente do bar. Ela falou assim, olha, isso aqui não acontece, mas, por exemplo, é um ensinamento que eu nunca mais vou esquecer. E não foi porque ela não gostou de você. Exato, né? Culturalmente a gente teve um clash. Isso, e a outra coisa também é esse PDA. Public Demonstration of Affection. Então, às vezes você vai no Facebook e aí alguém comenta lá, lots of PDA, I can see lots of PDA on your Facebook now. Quando você tira foto com seu partner ali se beijando, abraçando, a gente faz muito isso, né? Você pode olhar o Facebook deles, você não vai ver muita gente se beijando. Igual não. Aprendendo, tá, gente? Então essa aqui é a ideia aqui do podcast. E o lance de segurar as mãos, eles consideram como um PDA também? Olha... Ai, Pri, desculpa. Não, mas sim. Eu até vejo alguns casais, mas assim, eu não vejo muito. Legal. De dar as mãos? Não. De mão dada. Eu vejo um ou outro casal, mas eu não vejo muito. Nossa, então eu errei muito. Então. Eu já falei de dar as mãos, peraí, mas eu toda vez eu dou. Eu tava errado de dar a mão, já tava indo pro beijo. Você queimou umas etapas, né? Pardon. Gente, então, vamos fechar por aqui, agradecer
presença de todo mundo, da Cris, nossa convidada especial, professora. Se Amiga vocês querida. quiserem, depois eu mando pra vocês todas as expressões que a gente viu no podcast de hoje, que eu acho bacana. Acho super Sim. legal, vamos. Até para os próximos a gente já tem mais ideias, você tá sempre convidado. É claro. E vocês, então, que estão ouvindo, a intenção é motivar vocês também, né? Que a gente tá aqui hoje do outro lado do mundo. Há um tempo atrás a gente estava no Brasil sem imaginar que a gente estaria hoje capaz de ter Se uma expressar. conversa realmente em inglês e ser entendido. E de quebrar esse tabu, né? É. Inglês, eu acho que, especialmente brasileiro, não sei se porque a gente conhece mais, a gente tem a vivência ali, né? Sempre tem essa cultura e essa mentalidade de que se eu não souber falar inglês direito, eu não falo. Ou se eu for cortado, ou se de repente eu não entender alguma coisa, como aconteceu com o Ricardo, pronto, não quero mais sair, não quero mais conversar, a pessoa vai me julgar sempre e não tem nada disso, gente. É verdade. E aí, gente, pra vocês então que estão no Brasil e aqui na Austrália e estão interessados, querem aprender inglês, querem aprimorar inglês, ter dicas, a gente super recomenda a Cris. Quem quiser o contato da Cris é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que a gente compartilha com vocês. Dá pra fazer aula online, quem tá no Brasil, né, Cris? Considerando o fuso horário, dá pra ser de manhã, dá pra ser à noite. E aí, se você quer fazer o intercâmbio em breve, já vai chegar sabendo já... Mas não chega beijando. Por dentro um pouco Cuidado com o aqui. PDA. No PDA. E aí, gente, eu vou também lançar um convite pra você. Se você tá aqui na Austrália, em Brisbane, e quer participar desse nosso podcast, aceita o desafio de vir aqui na Australia Channel, bater um papo com a gente em inglês, numa próxima gravação, num próximo podcast, manda uma mensagem também pra gente, um DM no nosso Instagram, que pode ser você aqui no próximo podcast batendo papo com a gente em inglês. Vai ser um prazer te receber, conversar, te conhecer, dar risada juntos e, claro, melhorar o inglês. E a Cris tá aqui pra me corrigir, eu vou tentar, tá? We're gonna be really grateful to have you here. Great. Nossa. Chupa! Suck! Toma! Obrigada, gente. Beijo, a gente volta. Obrigado, Cris. Muito obrigada, gente. É um prazer. Vem pra Channel.